Olá, o meu nome é Luna Furtado e atualmente eu moro em Goiás e quero relatar uma experiência aterrorizante envolvendo os meus pais com um lobisomem. Era meados de 1985. Minha mãe era jovem e o meu pai também. Os dois tinham acabado de ter um bebê, o primeiro de 12 filhos. Eles são naturais de Codó, Maranhão, e lá existem muitas lendas, principalmente sobre lobisomens. Meu pai era um homem muito mulherengo, então chegava muito tarde em casa. Minha mãe, de resguardo, o esperava tarde da noite. Nossa casa era de pau a pique, sem segurança nenhuma, apenas uma porta de madeira encostada com o pau atrás para dar mais segurança. Alguns dias minha mãe começou a notar que os cachorros estavam muito nervosos, latindo a noite inteira. Logo pela manhã, minha mãe viu pegadas enormes e até onde ela sabia, nenhum bicho da região tinha pés tão grandes para deixar aquelas pegadas. Corria na vizinhança um boato que poderia ser um lobo-guará, mas não seria tão grande quanto. Passado alguns dias, minha mãe pressentiu que aconteceria alguma coisa ruim. Ela estava inquieta e era lua cheia, quando lá pela meia-noite ela escutou algo andar em cima da casa e as galinhas começaram a cacarejar, os cães latiam e todos pareciam latindo de medo. Ela sentiu algo caminhar em direção à porta. Minha mãe estava com o bebê no colo. Ela não teve coragem de ir até a porta para ver o que era. De repente, um vizinho próximo a ela deu um tiro para cima. Nisso, com barulho de tiro, a criatura correu e não foi mais vista até a semana seguinte. Após algumas horas, o meu pai chegou em casa e minha mãe contou o que havia acontecido. Meu pai prometeu para ela que não iria mais deixar ela sozinha. Na semana seguinte, meu pai chegou às 18 horas do serviço. Eles jantaram, descansaram um pouco e depois apagaram as luzes das lamparinas, já se preparando para dormirem, quando de repente meus pais ouviram de novo a criatura rondando a casa. Meu pai tentava olhar pelas frestas das paredes, mas não dava para ver nada. No outro dia, conversando com o vizinho, o mesmo disse que também na casa dele alguma coisa tinha o perturbado, andando ao redor da casa e mexendo nas paredes como se quisesse entrar, e o vizinho, desde então, passou a andar armado. Meu pai falou que passaria a andar armado também. Ele então disse que iria pegar aquele bicho naquele dia. Como a cadela estava gestante, ela logo daria sinal de alerta caso aquele bicho aparecesse. O meu pai suspeitava que a cadela, por estar gestante, poderia estar atraindo aquela besta, mas também não poderia descartar a hipótese de aquele monstro querer pegar o bebê da minha mãe. Quando anoiteceu, todos na casa estavam em silêncio. Meu pai ficou na espreita com uma lanterna, uma espingarda e pronto para o que der e vier. Chegou a meia-noite, quando começou a ouvir passos de algo que parecia grande. Meu pai confessa que começou a sentir muito medo, mas ficou de tocaia. Como a lua estava cheia, tudo estava claro. A criatura chegou no meio do quintal. Então, meu pai pôde ver algo difícil demais de acreditar e digerir ao mesmo tempo. Ele viu um cachorro que mais parecia um cavalo de tão grande que era, e era todo preto, com mãos grandes, unhas grandes e os olhos brilhavam de maneira reluzente. Meu pai disse que ficou com tanto medo que quase não deu conta de atirar. Ele disse que não conseguia mirar na criatura, apenas atirou para cima, porque estava sem força de tanto medo e de tanto que tremia. No momento em que ele atirou, a criatura saiu correndo para o mato, e então, no outro dia, foi conversar com um vizinho, e ambos começaram a suspeitar que aquele lobisomem poderia ser um outro vizinho deles, pois o mesmo era um homem muito velho e não conversava com ninguém,
e era um homem super estranho. Quando entardeceu, esse vizinho, que era suspeito de virar lobisomem, foi na casa do meu pai perguntar se ele tinha um pouco de café para emprestar. O mais estranho nessa história é que aquele homem nunca tinha ido na casa dos meus pais, nem para dar uma boa tarde com o meu pai. E meu pai disse que até hoje tem certeza que aquele velho foi lá sondar para saber se de fato o meu pai tinha descoberto o segredo que aquele velho era o tal lobisomem. Eles cogitaram a ideia de que o lobisomem queria comer os filhotes da cachorra que estava parida, ou talvez pegar o bebê da minha mãe. Esse foi o meu relato. Obrigado por escutarem e boa noite para todos.